O ciclo de Elias. Elias era um homem cuja mente era uma lâmina fria e afiada. Durante décadas, espalhou morte com precisão cirúrgica, como quem esculpe o caos com as próprias mãos, sem jamais sujá-las. Seus crimes eram impecáveis, invisíveis. A justiça humana nunca o alcançou. Aos 90 anos, vivia isolado num vilarejo envolto por névoas espessas, numa casa velha de madeira que rangia até no silêncio. Ninguém ali conhecia a monstruosidade que ele escondia sobre a pele de um ancião calmo. Lia livros mofados, tomava café amargo e observava o pôr do sol com olhos vazios, como se fosse apenas mais um velho esperando a Marte. Naquela noite, contudo, algo diferente pairava no ar. O vento parou, os grilos cessaram, e então, 3 batidas secas ecoaram na porta, como marteladas num caixão. Elias chamou uma voz que não tinha eco nem calor. Você ceifou muitas vidas. Vim buscá-lo, pessoalmente. Ele abriu a porta e a viu, uma figura encapuzada envolta em sombras que pareciam se mover como fumaça viva. Elias não tremeu. Seu rosto enrugado, mas frio como mármore, não expressava medo. Permita-me um desafio, disse ele com a calma de quem vê a morte como uma velha conhecida. A criatura ficou imóvel. Por que eu aceitaria jogar com um assassino? Indagou a morte com voz que parecia sair debaixo da terra. Elias sorriu, um sorriso seco, quase doentio. Porque está entediada. Eu vejo nos seus olhos, ou no que restou deles. Eternidade deve ser uma prisão pior que o inferno. Então, jogue comigo. Teste somente contra quem enganou o mundo inteiro. Houve silêncio. Um silêncio pesado, como se o ar tivesse apodrecido. E a morte aceitou. Elias trouxe um antigo tabuleiro de xadrez. A madeira escura rangia, manchada pelo tempo e, talvez, por algo mais. As peças estavam gastas, como se tivessem jogado 1000 partidas antes. Eles jogaram e Elias venceu. Amanhã, à mesma hora, sussurrou a morte e desapareceu como poeira negra levada pelo vento. Na noite seguinte, ela voltou, e Elias propôs novamente o jogo, e venceu. No outro dia, o mesmo. Venceu de novo. Dias viraram semanas, semanas meses, meses anos. Mas então, Elias começou a perceber o horror. O tempo havia se partido, tudo se repetia com precisão assustadora. Os mesmos passos no chão, o mesmo rangido da cadeira, o mesmo café esfriando sobre a mesa. Estava preso num dia eterno, um purgatório disfarçado de vitória. Na 120ª partida, quando mexia a torre com dedos que já não sentiam calor, Elias quebrou o silêncio. Posso lhe perguntar algo? A morte nada disse, apenas fitou-o com aqueles olhos escuros e ocos. Por que leva os bons tão cedo? As crianças, os justos, os que amam sem exigir nada em troca, e deixa monstros como eu sobreviverem? A morte se aproximou, e seu cheiro era de terra úmida, de cova recém-aberta. Você quer saber por que não levei você antes? Quero. Vi mães enterrarem filhos, vi a luz se apagar cedo demais, e eu vivi, em silêncio, em paz. Isso não faz sentido. A morte ergueu a cabeça lentamente. A paz que você sentiu nunca foi real, foi apenas a calmaria antes da conta chegar. Elias bateu a mão no tabuleiro com ódio. Responda, maldição! Por que os bons morrem jovens? Porque já cumpriram seu papel. A bondade não precisa durar, basta tocar a vida certa no momento certo. E o mal? O mal, Elias, precisa durar. Não como prêmio, mas como aviso, como espelho para os que ainda têm escolha. O mundo precisa lembrar do que o ser humano é capaz, e para isso você serviu. Elias ficou imóvel. O tabuleiro tremia na sua visão, como se algo ali estivesse o devorando por dentro. Então, não haverá castigo? Nenhum inferno me espera? Eu não julgo, Elias. Eu não perdoo, não condeno, apenas encerro. E aqueles que eu destruí, eles já se foram. Eu os levei com o mesmo toque que agora está à sua espera. Mas a dor que deixaram, essa não é meu trabalho. A cada nova vitória, Elias sentia menos vida. A comida não saciava, o café não aquecia, os livros sussurravam palavras que ele já não entendia. O silêncio agora era insuportável, como uma presença que o observava sem olhos. Então, Elias errou de propósito. A morte o encarou. Finalmente cansado, Elias assentiu com olhos vermelhos. Finalmente entendi. Chega de vencer. Chega de mim. Pela primeira vez em 90 anos, Elias chorou. Lágrimas que não eram de arrependimento, mas de libertação. A morte o envolveu. Não com violência, mas com um frio que apagava tudo. E o levou. Em um vilarejo distante, sob chuva pesada, um bebê nasceu envolto em gritos. A mãe o olhou exausta e murmurou: "Vamos chamá-lo de Elias." No canto da cozinha, repousava um antigo tabuleiro de xadrez, sujo de terra. As peças já posicionadas para o primeiro movimento. E o ciclo recomeçou.